Olá pessoal, professor Ian falando para ajudá-los a entender a aula 2 da apostila. Nosso assunto que nós estamos tratando é calorimetria e eu estou aqui com o exemplo 1 na página 12. Já fiz um primeiro vídeo para explicar essa aula, a introdução da aula, e agora eu quero começar a ver exemplos com vocês. Então, para explicar, aqui já é um exemplo, né, exercício para vocês fazerem. Já tem aqui a resolução. Né, a resolução dá 10 calorias por grau Celsius. Mas eu quero destrinchar um pouco melhor isso aqui, porque está feito de uma forma muito mecânica. E eu quero falar das coisas qualitativas dessa questão. Então vamos aqui para a lousa. Eu coloquei a questão aqui, ó. O primeiro detalhe que tem essa questão é que o sinal de menos ficou aqui, ó. Menos 10 graus. Isso é importante, porque se você considerar que estava 10 graus até 20, é uma coisa. Se você estava no menos 10 graus, é outra. Então isso aí é algo a se relevar, é algo relevante. Outra coisa importante para falar aqui sobre essa questão é que não há uma mudança de fase. Tá? A gente sabe que a água ela muda a sua fase a 0 graus. Se ela estivesse acima de 0 e descesse para menos 0, menos de 0, ela estaria mudando a fase de líquido para sólido. E o processo invertido de sólido para líquido. Quando o gelo derrete, aquele gelo ele tem que estar a 0 graus. Né? Aí começa a derreter até ter água a 0 graus. Nessa mudança de fase, a gente entende que houve um calor cedido, no caso, o gelo derretendo, né? O calor que ele cede, calor absorvido. Quando o gelo derrete, ele absorve o calor. Então o calor que ele absorve é um calor latente, porque aquele calor somente muda a sua fase, não aquece aquela substância. Então, essas coisas temos que levar em consideração. A formatação ficou ruim, né? Porque menos tem que estar na frente do 10 aqui, ó. Menos 10 graus Celsius. Certo? E aqui não fala que houve mudança de fase. Então a gente vai tratar a questão toda como calor sensível, que é aquela mudança, que é aquele calor que a substância recebe sem mudar a sua fase. Porque não falou se é água, não falou. Se falasse que era água, eu deveria levar em consideração que houve mudança de fase, mas não falou, então vou levar em consideração também. Tá bom? Outra coisa, os dados que foram dados no problema aqui, eles são relevantes para o cálculo do calor específico. Então, antes de você começar a pensar na questão, é importante que você saiba o conceito do que está sendo pedido. Ele quer saber o calor específico. Então, é importante que você saiba o que é calor específico para começar a questão. Então, eu vou relembrar vocês. O calor específico é uma grandeza que ela é definida a partir de outra grandeza que chama-se capacidade térmica. A capacidade térmica ela é simbolizada pela letra C, maiúsculo, e ela é a variação de energia dividido pela variação de temperatura. Na prática, é o quanto de energia que eu preciso ceder para uma substância elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Em 1 grau. Aí, no caso, a energia térmica que se usa aqui pode ser grau Celsius, pode ser Kelvin. Né? Como a variação de temperatura em graus Celsius é equivalente à variação de temperatura em graus Kelvin, a gente pode usar tanto uma quanto outra, que não tem problema não. Só em graus Fahrenheit que tem que ter cuidado e passar fazer a conversão correta dessa variação de temperatura. Tá? Depende também, né? Depende se eu estou usando essa fórmula em algum outro contexto. Caso eu não precise, eu posso deixar em Fahrenheit também. Então, na prática significa o quê? Significa que, por exemplo, eu tenho lá minha água, vou ferver a minha água para fazer meu macarrão no fogo. Então, aquela água que inicialmente está a temperatura no ambiente, vamos supor 25 graus, tá? Ela deve ser esquentada até ferver, até 100 graus. E esse calor que ela vai receber da chama. Mas a gente está medindo essa quantidade de calor agora. Né? Esse Q aqui, ó, é essa quantidade de calor. Então, esse ΔQ é quanto calor eu tenho que fornecer para elevar a temperatura lá do negócio. Tá? Então, na prática, é quantas calorias eu preciso fornecer para a água
para aumentar a temperatura em 1 grau, porque como eu vou dividir pela variação de temperatura, vai ficar por grau. Vamos supor, eu preciso de 10 quilocalorias para aumentar 1 grau aquela vasilha de água. Então, quantas calorias eu vou ter que dar para levar até 100 graus? Aí, se você estava 25, para chegar até 100, tem que aumentar a 75 graus. Então, a gente multiplica por 75. Tá? Então, na prática, a capacidade térmica é isso. Tá? Isso aqui é a capacidade. Também pede aqui, né? Determine a capacidade térmica. Isso aqui, então, chama-se capacidade térmica. Eu vou você nem fazer isso, né? Só fazer aqui, ó. Essa é a capacidade térmica. Agora, o calor específico é uma outra grandeza, que é dividir essa capacidade térmica pela massa. Então, é importante, é conveniente, às vezes, eu saber por massa quanto que é a minha capacidade térmica. Aí eu divido pela massa e eu descubro isso aí, tá? Então, você tem que saber o que você está querendo achar. Você está querendo achar essas duas grandezas. São as perguntas da questão. A capacidade térmica e o calor específico. O calor específico é o C minúsculo, a capacidade térmica é o C maiúsculo. Bom, aonde que as formas de definição aqui, ó, elas não me dão condições de calcular a capacidade térmica, dá? Ó, um corpo de massa é 50 gramas, então 50 gramas é a massa, já tem a massa que apareceu aqui, ó, eu já tenho, então eu posso até simbolizar isso ali, ó, isso aqui, ó, é a minha massa, deixa eu abranger mais, isso aqui é tudo isso aqui, ó, massa é igual a 50 gramas, você vai simbolizar assim, ó, M igual a 50, símbolo de grama é G minúsculo. Recebe 300 calorias. Isso aqui, ó, é a caloria, é o ΔQ. 300 calorias. Então ele deu isso aqui também, ó. Ele deu isso aqui também, ó. Ele deu a massa, ele deu a caloria. Então para calcular a capacidade térmica, é apenas ele me dar a variação de temperatura. Ele vai me dar essa variação? Ele vai me dar, por quê? Porque ele me dá a temperatura inicial, que é menos 10 graus Celsius. Então esse menos que está aqui, eu vou colocar aqui na frente para não me enganar, tá? Porque isso atrapalha muito. Se você considerar 10, encerra a questão. E ele me dá isso aqui. Então isso aqui é a temperatura inicial, a gente chama de T0. E isso aqui é a temperatura final, a gente chama de T, sem índice, né? Então temperatura inicial, temperatura final. O ΔT, que é isso aqui, ó, é a variação de temperatura. A gente calcula o ΔT fazendo a diferença entre a final e a inicial. Ó, ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔT, nesse caso, vai ser 20 graus Celsius, aí menos da fórmula ali, e aí o número que vem depois é negativo, então você tem que colocar entre parênteses. Tá? Então, ficaria assim, menos com menos dá mais, para eliminar o parênteses. Você teria 20 graus Celsius mais 10 graus Celsius e vira 30. 30 graus Celsius. Então você também tem, vamos ver o que a gente já tem. A gente já tem isso, a gente já tem isso. Se eu tenho esses dois, eu posso calcular a capacidade térmica, só substituir aqui. Então eu vou calcular primeiro a capacidade térmica. Tá? A capacidade térmica substituindo vai ser ΔQ, que está aqui, ó, 300 calorias, dividido pela variação de temperatura, que está aqui, ó, 30 calorias. Quer dizer, 30 graus Celsius. E aí, 300 dividido por 30. Pode cortar, 30 por 3 dá 10. Então, a capacidade térmica é 10 calorias por graus Celsius. Achamos a capacidade térmica. Dá para achar o calor específico? Dá, tem capacidade térmica e tem a massa. A massa já está aqui, ó, 50 gramas. Então, o calor específico no lugar de capacidade térmica, que eu acabei de achar ali, calorias por graus Celsius, e a massa, 50 gramas. Como está em caloria, eu posso deixar a massa em gramas, porque
a relação entre calorias e a caloria é uma relação entre a substância, a massa em gramas. Né? Quando você faz em joule o calor, aí a massa tem que estar em quilogramas, mas a caloria, a massa tem que estar em gramas. Então está perfeito. Só fazer a divisão aqui. É 10 dividido por 50. Pode cortar os zeros. É 1 dividido por 5. Fazer aqui, ó. 1 dividido por 5. Então aumenta, bota um zero e vírgula para 0,2. Isso vai ficar caloria por grama, graus Celsius. Vou colocar aqui embaixo. Tá, então a gente achou tanto calor específico quanto tanto a capacidade térmica quanto calor específico. Calor específico é 10 calorias por grau Celsius e a capacidade térmica é 0,2 calorias por grau Celsius. Ok? Espero ter ajudado aí um pouquinho mais e a gente vai ver, vou fazer outro vídeo para não se estender tanto assim. A gente se vê. Um abraço, fique com Deus.